a correnteza da certeza de um futuro melhor. Boa tarde, galera do 7º ano, tudo bem com você? Professor Cristiano mais uma vez aqui na área para nós continuarmos os nossos estudos em História. E eu quero começar essa aula mostrando para vocês esses diversos símbolos que aparecem aí na nossa tela. Você sabe o que estes símbolos têm em comum? E aí, você sabe me dizer? Todos eles são símbolos de denominações cristãs. O cristianismo, a adoração a Jesus Cristo, é aquilo que une todos esses símbolos que você está vendo aí. Existem outros também que eu poderia ter colocado. Temos aqui um símbolo das igrejas evangélicas de forma geral. Deixa eu pegar o meu apontador aqui. Símbolos das igrejas evangélicas de forma geral, um símbolo relacionado, ligado à igreja católica, um outro símbolo aqui ligado à Igreja Católica Ortodoxa, um símbolo da Igreja Adventista, um símbolo da Igreja Luterana. Existem diversas outras denominações cristãs. Atualmente, no mundo, são cerca de 2,3 bilhões de cristãos que têm como livro sagrado a Bíblia. A Bíblia Sagrada é o livro que traz ali a mensagem de Deus para as pessoas. Perceba que, atualmente no mundo, nós temos mais de 7 bilhões de habitantes e 2,3 bilhões, mais ou menos, são cristãos. Agora, dentre esses cristãos, existe uma diversidade gigantesca de crenças e de caminhos propostos. Você sabe como nós chegamos a este número, a essa questão? Qual é a sua religião? Você é católico? Você é evangélico? Você sabe por que existem essas distinções dentro da igreja cristã? Afinal de contas, tudo começa com Jesus Cristo, não é? E aí, por que você tem essa infinidade tão grande de religiões? Então, eu convido você a prestar muita atenção nessa unidade 3, porque nós vamos descobrir o surgimento das igrejas protestantes, alguns momentos de ruptura, alguns problemas dentro da Igreja Católica, uma retomada do caminho por parte da Igreja, enfim, vai ser muito legal essa unidade, porque nós vamos falar de espiritualidade e conhecer essa diversidade religiosa existente dentro da Igreja Católica e em outras denominações também é extremamente importante para que nós possamos respeitar a crença do outro, respeitarmos uns aos outros como indivíduos. E dessa maneira, podemos viver muito melhor. Então, vamos para a aula, capítulo 3, Reforma Protestante. E eu quero começar mostrando para vocês exatamente este livro que aparece aqui na abertura da nossa unidade. Este livro é a Bíblia Sagrada que foi impressa pelo Gutenberg. Lembra que eu disse para vocês no capítulo anterior que uma das invenções mais importantes deste período foi exatamente a imprensa, que foi criada pelo Gutenberg e permitia a difusão de diversos livros. E o primeiro livro escolhido pelo Gutenberg para ser reproduzido foi exatamente a Bíblia Sagrada. E ele fez aí diversas cópias. E essa imagem que você tem aí é a imagem de uma destas cópias da Bíblia produzida por Gutenberg. Atualmente, a Bíblia é o livro mais produzido de toda a história da humanidade. Mas vamos conhecer um pouquinho mais então sobre essa história da nossa religião cristã? Vamos lá? Olha só, gente, na aula de hoje eu convido você então a fazer uma reflexão sobre os antecedentes da Reforma Protestante. Como o próprio nome diz, a Reforma surge como um movimento dentro da Igreja Católica com o objetivo de reformar, de transformar, de mudar algumas coisas que eram vistas como equivocadas dentro da Igreja Católica. A aula de hoje baseia-se, então, nas páginas 51 a 54 da sua apostila. Se você não está com ela aí, se você ainda não está naquele seu cantinho sagrado do estudo, por favor, providencie isso. Mas nesta altura aí das nossas aulas remotas, acredito que você já tenha se ajustado para conseguir estudar da melhor maneira possível. Não é não? É, né? Então vamos lá, a página 51, a página 54. Convido você também a fazer a leitura destas páginas. Galera, olha só, são apenas
3 páginas, 51, 54, né? 51, 52, 53 e 54. Faça a leitura dessas páginas e vamos acompanhando aí durante as aulas, tá bom? Visão geral, então, desta unidade. O que nós vamos estar analisando aí? Olha só, galera. Durante o período medieval, então aquele período do feudalismo que nós estudamos ali no começo do ano, a igreja ela tinha uma influência muito grande. Você se lembra disso? Geralmente, inclusive na unidade anterior, eu mostrei para vocês aí que o teocentrismo era aquilo que existia de mais importante nesta sociedade do período medieval. Lembra disso? O teocentrismo, a igreja dominava. Até porque, com a fragmentação do poder que existia durante o período medieval, dentro do feudalismo, você não tinha um poder político muito forte que dominasse sobre todo o reino. Esse controle acabava sendo exercido, portanto, pela igreja. A igreja tinha uma influência muito grande sobre toda a Europa Ocidental. A igreja tinha o domínio do saber, a educação, o processo educacional passava pelas mãos dos clérigos. Então, a própria igreja era que legitimava aquela sociedade feudal. Lembra disso? Aquela dividida em clero, nobre e servos. A igreja legitimava aquilo com o discurso: olha, a sociedade é assim porque Deus quis. Mas você já deve estar ligadão aí que durante o período conhecido como Baixa Idade Média, nós tivemos uma série de transformações. Lembra disso? A centralização de poder, transformações dentro da sociedade, com o renascimento do comércio e o renascimento das cidades. Você tem ali a ascensão social da burguesia, aquele grupo que se dedicava ao comércio e que começa a ganhar agora cada vez mais importância dentro da sociedade. Então, todas essas transformações que ocorrem neste momento fazem com que, dentre outras coisas, a própria autoridade da igreja passe a ser questionada. Lembra que eu disse para vocês, dentro ali do assunto do renascimento, eu falei muito sobre isso, que a autoridade da igreja é questionada, o teocentrismo é colocado de lado em prol agora de uma nova postura, uma postura chamada de antropocentrismo. Então, eu poderia dizer que este capítulo, essa unidade, vai pegar diversos elementos que nós vimos na unidade anterior, do renascimento cultural, e vai empregar agora na questão da fé. Então, todas aquelas transformações que nós vimos ali, onde Deus ele agora já não está tão distante do homem. Lembra que existe um quadro que foi pintado no teto de uma grande igreja? Esse quadro mostra ali Deus se aproximando do ser humano. Lembra? Então, Deus já não é visto mais como alguém que está tão distante. E o indivíduo, lembra do individualismo? Eu citei como uma das características do Renascimento. O indivíduo agora, ele também é visto como alguém importante dentro da sociedade. Ele é valorizado. Então, eu posso individualmente também me aproximar de Deus. Desta forma, a igreja passa sim agora a ter a sua autoridade bastante questionada. No século XVI, então, nós vamos ter uma tentativa de reforma. O que é isso? Uma tentativa de mudar algumas coisas dentro da igreja. Você vai ver durante essa unidade que esses diversos elementos que foram criticados dentro da igreja, estes reformadores agora querem arrumar isso, querem organizar. Mas isso acaba não sendo possível, dando origem, então, às igrejas que vão surgir de dentro da igreja católica. A igreja luterana, a igreja calvinista e a igreja anglicana. E ainda nesta unidade, nós vamos estudar também a reação da igreja católica, porque a igreja não vai ficar indiferente diante de todas estas perdas. Muitos fiéis agora começam a se converter ao luteranismo, ao calvinismo, ao anglicanismo, e a igreja vai ficar parada aceitando tudo isso? É claro que não. Então nós vamos estudar também este movimento conhecido como Contra-Reforma. Beleza? Vamos começar então? Vamos começar? Olha só, meus queridos, a primeira ruptura, então lembra o seguinte, nós temos uma igreja que é constituída a partir de Jesus Cristo, certo? Jesus Cristo, ele começa ali a difundir as suas ideias e os cristãos agora começam a viver em harmonia e com o passar do tempo, nós temos uma aproximação, essa fé, ela se difunde dentro do Império Romano.
E aí você tem a institucionalização, ou seja, a criação de uma igreja a partir desta fé que era pregada por Jesus Cristo. Essa igreja, ela começa a ter a sua sede dentro de Roma, e é esta igreja que vai dominar durante ali o período medieval. Só que já no ano 1054, nós temos a primeira ruptura dentro da Igreja Católica. Por quê? Existe um desentendimento entre os líderes da igreja, ali sediada em Roma, e os imperadores do Império Bizantino. Os imperadores bizantinos. Você se lembra que dentro daquele processo de desagregação do Império Romano, houve uma ruptura, uma divisão dentro do Império. Lembra? Nós tivemos o Império Romano do Ocidente, que caiu diante dos bárbaros, e tudo isso que nós estamos estudando esse ano aí sobre feudalismo ocorre exatamente nesse espaço da Europa Ocidental. Mas lá na Europa Oriental, o Império Romano continuou firme ainda até o ano de 1453. E ele acabou recebendo um novo nome, Império Bizantino. Então, por volta aí de 1054, século XI, nós temos um desentendimento entre os imperadores bizantinos e os líderes da Igreja Católica ali em Roma. Qual é a consequência disso? O chamado cisma do Oriente. Neste momento, então, nós temos a ruptura da igreja em duas partes. Olha só, essa imagem mostra para nós. A parte laranjada aqui da Europa, que é a parte ocidental, vai continuar sendo fiel ao Papa. Daqui, ó, ao Papa, que torna-se o líder da Igreja Católica do Ocidente. Ele se mantém nesta posição. Toda a parte ocidental. Aqui ficou faltando a Península Ibérica, mas toda a parte ocidental aqui, então, vai ser fiel à Igreja Católica Ocidental. E essa parte azul aqui, que compunha boa parte do Império Bizantino, vai agora seguir os preceitos da Igreja Católica Ortodoxa, que tem algumas diferenças ali no que se refere às crenças relacionadas a Jesus Cristo, se Jesus é humano ou é totalmente divino, algumas diferenças também no que se refere às imagens. A Igreja Ortodoxa ela não aceitava essa presença de imagens, e os líderes da Igreja Ortodoxa vão ser os patriarcas. Então, ao contrário da Igreja Católica, que tem apenas um líder, o Papa, a Igreja Ortodoxa ela vai ter diversos líderes ali, alguns patriarcas nas principais cidades do Império Bizantino, certo? Então, nós temos essa distinção. Essa é a primeira ruptura, a primeira separação. E agora, nós vamos nos concentrar um pouco mais sobre esta igreja aqui, sobre a Igreja Católica Ocidental, que é esta que também predomina dentro do Brasil, porque é de dentro da Igreja Católica do Vaticano, essa Igreja Católica Apostólica Romana, é daqui de dentro que vai sair, então, os movimentos protestantes, beleza? Na verdade, gente, as contestações a esta Igreja Católica Ocidental, ela já ocorria mesmo durante o período feudal. Mesmo durante o período feudal. Alguns elementos eram questionados, principalmente no que se refere ao materialismo. E nós vamos perceber que à medida que a Idade Média vai avançando e a igreja vai se institucionalizando, ou seja, tornando-se uma instituição, e ela vai crescendo cada vez mais, se tornando cada vez mais poderosa, muitos clérigos começam a valorizar excessivamente os bens materiais, as questões materiais, o poder político, a influência sobre as pessoas. E exatamente estes fatores passam a ser questionados. Só que, durante a Idade Média, todos aqueles que questionaram a igreja foram tratados como hereges. O que é uma heresia, professor? Heresia é exatamente o ato de questionar um dogma da igreja. E o que é um dogma? Dogma é uma crença que não pode ser questionada. É uma crença de dentro da igreja que não pode ser questionada. Isso é um dogma. E se você questiona um dogma, você é tratado, então, como um herege. E muitos desses hereges, conforme você pode ver aqui, foram queimados, foram sacrificados, foram torturados por um órgão dentro da igreja conhecido como Santa Inquisição. Vamos conhecer alguns desses movimentos hereges, então, que antecederam o movimento de reforma protestante? Olha só, na sua apostila, na página 53, se você não está com ela aberta aí, abra e dá uma olhadinha, nós temos alguns desses movimentos. Por exemplo, no século XII, nós tivemos aí um movimento conhecido como valdenses, e olha só, que ocorreu ali na França. O que acontece? Leia aí comigo, olha só. O Pedro Valdo foi um negociante que doou seus bens
aos pobres, mandou traduzir a Bíblia para que pudesse ser entendida por todos os fiéis. Detalhe, durante a Idade Média, a Bíblia ela era mantida em latim. A ideia de você disponibilizar a leitura da Bíblia para os fiéis, na língua de cada um, em inglês, em alemão, em português, né, nos nossos dias, isso aí, gente, começa exatamente com o movimento da Reforma Protestante, porque até ali a Bíblia era mantida em latim, e apenas os clérigos, então, aqueles que sabiam ler latim, podiam ter contato com a Bíblia. Qual a ideia, então, do Pedro Valdo? Traduzir essa Bíblia para a linguagem comum, de forma que qualquer cidadão, qualquer pessoa que soubesse ler, pudesse ter acesso às Escrituras. É claro que nesse momento a maioria da população também não sabia ler, mas pelo menos aqueles que soubessem poderiam ter acesso, e não apenas aqueles que falavam latim. O grupo denominado valdenses, ou pobre de Leão, foi excomungado. O que é excomungado? Expulso da igreja. Isso, gente, é a pior coisa do ponto de vista da fé, a pior coisa que poderia acontecer. Por quê? Imagina comigo, a única coisa que ligava o indivíduo a Deus, neste momento, pelo menos assim era a crença, era a igreja. Se você fosse expulso da igreja, isso significa que você estava automaticamente condenado ao inferno. Por quê? Porque a igreja não iria mais interceder por você. E você não tinha poder para pedir nada para Deus. Só quem fazia essa intercessão era a igreja. Então imagine que ser excomungado neste momento era a pior coisa que a igreja poderia fazer. Claro, queimar também, né, era um negócio bastante complicado. Mas pelo menos, vamos pensar assim, quando você era queimado, você ainda tinha a esperança de viver uma eternidade. Ao passo que, uma vez excomungado, essa esperança deveria desaparecer. Seguindo, então, além dos valdenses, nós tivemos os cátaros, já no século XIII, aí no sul da França e no norte da Itália, esses grupos aí que eles se autodenominavam homens bons, ou os perfeitos, eles ligavam-se aos ensinamentos dos apóstolos, está aqui, ó, e rejeitavam quase todos os sacramentos da Igreja Católica, à exceção do batismo. Para eles, os sacerdotes deviam manter-se virgens e viver na pobreza. Não aceitavam a autoridade papal, nem o culto às imagens. Você repara que esse lance do culto às imagens, essa veneração, adoração, ou essa aproximação com as imagens, ela sempre trouxe alguns problemas dentro da Igreja Católica. Alguns grupos não concordavam com essa questão das imagens presentes no culto, nos cultos. Então, acusados de heresia, foram duramente reprimidos e enfrentaram a Inquisição, instituída em 1215 pelo Papa Inocêncio. Então, como eu disse, a Inquisição era este tribunal, era este grupo dentro da igreja que tinha exatamente a função de julgar estes que eram considerados hereges. Os Lollardos, aqui chegando já no século XIV, dentro da Inglaterra, John Wycliffe é o grande precursor aí dessa ideia, desse movimento. O John Wycliffe, em vida, ele não foi queimado, ele não foi torturado, ele não foi perseguido pela Inquisição, porque ele tinha ali algumas pessoas importantes que o apoiavam. Mas é interessante porque, mesmo depois de morto, ele morreu de causas naturais, muito tempo depois, a igreja resolveu, então, agora que iria punir o John Wycliffe. Então, excomungou o John Wycliffe, depois de morto, se ele estivesse no céu, como se ele tivesse que descer para o inferno, e pegou os ossos do John Wycliffe e queimou os ossos do John Wycliffe. Aí você fala, mas qual é a função disso? Eu também não sei, mas os caras fizeram. Acreditavam que estariam assim, fazendo justiça. Desenterraram os ossos dele e queimaram, porque ele foi considerado um herege também. Outro movimento são os hussitas, que também é inspirado no John Wycliffe. Aí você tem um outro reformador, o John Huss, que pregava a diminuição do poder do clero, a adoção da língua nacional. Olha aí, mais uma vez, é uma busca por abrir mão do latim, em busca de utilizar nos cultos também, não apenas o latim, mas a língua nacional, para que as pessoas pudessem entender aquilo que estava sendo dito. Galera, nesse momento, as celebrações religiosas, elas eram todas em latim. Então, não havia preocupação com que os fiéis entendessem alguma coisa. Não era esse o objetivo. O objetivo era sempre falar em relação a Deus, celebrar a Deus. Mas os fiéis não entendiam nada. Não tinham acesso à Bíblia e não existia nenhuma mensagem levada aos fiéis. Por quê? Lembre-se, mais uma vez, os fiéis não tinham nenhuma função dentro da questão da religiosidade. A sua função durante o período medieval, se você era camponês, era trabalhar. Se você era nobre, era guerrear.
quem tinha que interceder por você era a igreja. Então a preocupação não era com os fiéis, embora a sua obrigação fosse ir à igreja, ainda que você não entendesse nada. Então esses movimentos, entre outras coisas, estão pedindo isso também. Estão pedindo que a palavra de Deus, a Bíblia, ela fosse traduzida para a língua local de forma que as pessoas começassem a ter acesso aos seus ensinamentos. O John Wesley não teve a mesma sorte. Wycliffe morreu na fogueira também em 1415, sendo considerado como herege. Galera, chegamos então na Baixa Idade Média. Todas aquelas transformações que eu mostrei para vocês ali nas unidades anteriores e que eu já comentei no início dessa aula. Renascimento cultural, nós temos ali o renascimento das cidades, o renascimento do comércio, a burguesia começa agora a ter uma grande importância dentro da sociedade, e aqui temos o primeiro ponto. Os burgueses geralmente emprestavam dinheiro a juros. Isso recebe um nome, usura. A igreja condenava essa prática. É aquilo que os bancos fazem ainda hoje, né? Você toma um empréstimo, esse empréstimo pode ter um juro maior, um juro menor, mas ele sempre tem um juro. E aí o que acontece? A igreja condena essa prática, que é considerada, chamada de usura, e leva ao inferno. Os burgueses começam a ficar irritados com isso. Eles começam agora a buscar uma prática religiosa que se adeque à sua realidade. E eles começam agora a criticar a igreja. E eu não sei se você percebeu, mas lembra do caso do John Wycliffe, que eu citei agora há pouquinho? A igreja tem uma certa dificuldade de condenar à fogueira pessoas que são mais poderosas. Então, todos estes que foram condenados, que você percebeu aí, geralmente eram pessoas mais comuns, pessoas mais simples. Agora, quando pessoas poderosas começam a questionar a igreja, aí a coisa fica um pouco mais complicada. Então, você tem esses burgueses que estão descontentes. Paralelo a isso, você tem os reis que também começam a ficar descontentes. Por quê? Durante muito tempo, lembra que eu disse para vocês, a igreja dominou sozinha. Só que, com o processo de centralização de poder, que nós já estudamos também em capítulos anteriores, os reis agora passam a mandar de fato dentro do seu reino. E começam a rivalizar, a ter uma rivalidade, começam a rivalizar com o poder que a igreja exercia. Porque anteriormente, a única instituição que tinha poder sobre todo o reino era a igreja. Agora, o rei também tem poder sobre todo o reino. E o rei começa a questionar também essa autoridade da igreja sobre todo o seu reino, tendo uma rivalidade de poder. Então, esses são alguns elementos que não podem ser negligenciados quando nós estamos estudando a reforma protestante. Porque muitos dos reformadores, quando começam a questionar a igreja, vão ter apoio de nobres, vão ter apoio de burgueses, e aí fica mais difícil para a igreja condenar essas pessoas à fogueira. Seguindo, algumas contestações, então, que ocorrem de maneira muito intensa aí dentro da Baixa Idade Média e que vão culminar lá no século XVI com a Reforma Protestante. O primeiro que eu vou destacar é a crítica ferrenha à riqueza material. Então, você tem a igreja condenando a usura, certo? Não pode emprestar dinheiro, e não pode emprestar dinheiro a justo, você vai para o inferno. Só que, por outro lado, a igreja ela tem um acúmulo gigantesco de riquezas e ela se preocupa muito com isso. Os clérigos, principalmente os líderes da igreja, se dedicam muito em fazer com que a igreja se torne uma instituição cada vez mais rica. E muitas vezes passando por cima de pessoas para alcançar essa riqueza. Então, esta postura materialista começa a ser ainda mais criticada. Segundo elemento, o uso indevido desta riqueza. Eu coloquei aqui uma carruagem toda de ouro que eu acho que já dá para ilustrar um pouquinho do que eu estou falando. Você tem pessoas pobres, pessoas que estão passando por muitas dificuldades, e aí você tem a igreja esnobando dinheiro. Isso começa a ser questionado também. Outro elemento, a simonia. Coloquei aqui fiz uma releitura daquela obra, né, de Adão e Deus ali se aproximando um do outro. O que é a simonia? Simonia é o termo que nós utilizamos para uma prática que era muito comum por parte da igreja neste momento, que era a comercialização de itens que eram considerados sagrados. Por exemplo, um pedaço da cruz de Jesus Cristo. Gente,
se juntasse todos os pedacinhos de cruz que eram vendidos na Europa, dava para construir uma ponte ligando Maringá a Londrina. Exagero, é brincadeira. Mas tinha muito pedacinho. De onde saiu tanto pedaço? De onde tem tanta madeira assim para vender? Pedacinho da Cruz de Cristo. Você quer ter um pedacinho? Paga aqui. É um absurdo, é uma fortuna. Então, o comércio dessas coisas eram intensos, e isso era chamado de simonia. Então, muitas vezes cobrava-se, por exemplo, uma igreja tinha ali o crânio de João Batista. Então, para você entrar na igreja e visualizar o crânio de João Batista, você tinha que pagar também. Isso é simonia. Tá? Então, essa prática passa a ser muito criticada também neste momento. Por que explorar financeiramente os fiéis? Se realmente existe ali o crânio de João Batista, por que não permitir que as pessoas cheguem lá e vejam sem ter que pagar por isso? Então, esse é um elemento de crítica. Um outro, agora esse aqui é um dos mais criticados, é o lance da indulgência, das indulgências. Essa ilustração aqui, ela é clássica e mostra exatamente isso. Chega um ponto em que a igreja agora começa a vender a salvação através de um pedaço de papel. Você tem uma indulgência, é chamado de indulgência esse pedaço de papel, você coloca o seu nome ali, e aí você tem que pagar por esse papel. E se você comprar essa indulgência, você está garantindo um lugar no céu para você ou para quem você quiser. Então, você tem aquele parente que de repente já morreu também, quer garantir que ele vai para o céu, é só pegar o nome dele e colocar numa indulgência. Pum! Quando você paga ali, tem uma frase no filme do Lutero que diz assim, quando as moedas tilintam no cofre, uma alma sai do purgatório e vai para o paraíso. Olha que lindo! Né? Se fosse fácil assim, né? Enfim, este papel ele começa a ser muito questionado e ele era muito comercializado. Nós vamos ver um trecho de um filme chamado Lutero, onde você vai perceber a prática de algumas dessas atividades. A venda de indulgências, você vai perceber ali também a questão das simonias, e tudo isso vai ser muito criticado nesse momento. O que mostra para nós uma decadência moral tremenda por parte da igreja, que cada vez mais se afasta dos seus preceitos religiosos, dos seus preceitos espirituais e dão cada vez mais valor para as questões materiais. E essas críticas começam agora a se intensificar cada vez mais. E são estas críticas que vão desaguar no século XVI, no movimento da Reforma Protestante. Então, este movimento protestante, ele começa dentro da igreja. São clérigos de dentro da igreja que buscam reformar isso que eu mostrei para vocês. Eles querem acabar com essas situações e fazer com que a igreja volte a se alinhar com o propósito espiritual. Quer saber qual vai ser o resultado disso tudo aí? Eu te conto na próxima aula, tá bom? Tem uma atividade para você fazer. Você vai fazer essa atividade, amanhã a gente corrige e começamos a falar sobre o primeiro movimento, o movimento luterano. Te espero lá, certo? Grande beijo no seu coração e até lá. Tchau! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.